bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro podcast do Mevantins, o Playtins, uma plataforma feita de adolescentes para adolescentes, onde a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da cultura cristã. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Lino e estou aqui com... o Paulo Ligou. A gente tem esse projeto novo, né, como a Sara falou, de adolescentes para adolescentes, sobre a cultura cristã. E nada disso seria possível sem a nossa incrível produção. Palmas para a produção. Que tem a Isa, o Jason, Nolly, Agatha, Isa também. E é todo mundo junto e misturado. É isso. Bora. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Manda um beijo pra minha mãe, meu pai, meu irmão. Não sei se isso vai pra edição final, mas beijo pra vocês. Amo vocês, família. Não seria nada sem vocês. Vocês me criaram, me educaram. Amo vocês. Amo vocês. Então, a gente já vai apresentar nossos convidados aqui. Para esse primeiro podcast, a gente não podia trazer ninguém mais, ninguém menos do que nossos pastores, Rômulo e Edna. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro dia do Playtins. Como vocês estão? Estamos muito felizes de poder participar desse projeto, né? Queria agradecer a Deus, primeiramente, né? Deus, né? Que você é crente. Mas por vocês terem tomado essa iniciativa, e a gente fica feliz com isso, né? Sim. De ver o desenvolvimento de vocês, daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E poder participar desse projeto, né? Exatamente. Poder fazer parte disso para nós é um privilégio, uma alegria. Fiquei emocionada. Gente, pra quem não conhece, o Rômulo e a Edna são os líderes, os pastores líderes do Mevantins. Eles que tomam a frente desse ministério. E da gente, consequentemente. São os nossos é o nosso casal de pastores gaúcho, né? Papais da Belle, do Isaac e futuramente do Davi. Já tá ali, né? Do Davi, né? Davi já existe. Aqui, né? Tá aqui, bem grande. Só não conheceu o mundo ainda. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história deles, porque eles se conheceram já há muito, muito tempo, né? Já o Rômulo sofreu um pouquinho nesse meio período. A gente vai saber. Barba. A gente vai saber um pouquinho sobre tem barba desde os 14 anos. Gente do céu. Tá, como foi? Então, eu tinha barba desde os 14 anos. Brincadeira. E conta pra gente como é que foi, como vocês se conheceram, como conheceram. Como a gente se conheceu, né? Naquela época, não, já tinha Orkut, pelo menos, né? Já tinha MSN. Mas a gente não se conheceu por nenhum dos meios comuns que a galera conhece, né? A gente se conheceu por outro meio mais comum ainda, né? Que é por meio da escola, na verdade. Mas eu me lembro que eu tinha um amigo meu que estudava na mesma escola que a Edna. E a gente... Na mesma turma. Na mesma turma, né? O Zé. E eu trabalhava com ele. Ah, sempre. E eu não estudava com eles lá, né? Já, na verdade, naquela época eu nem estava na escola. O que aconteceu é que toda vez que a gente saía do trabalho, a gente ia para um lugar que era perto dessa escola e ficava lá, curtindo e tal, com a galera. E o pessoal que devia estar na aula ficava lá, matando aula, né? Que lindo! E aí, né? Acho que não é muito bom. É um canal pra adolescentes, Só lembrando que a gente não tinha Jesus nessa época. bom Adolescentes, por favor, gravem essa parte, tá? Não tínhamos Jesus, por isso que matávamos aula. Não conhecíamos o Senhor. Mas eu me lembro que a Edna nem ficava muito tempo, geralmente não ficava lá, né? Porque ela só passava e tal e ia pra aula, né? Às vezes ela dava uma caseada de aula assim, mas não era sempre. Mas a gente começou a se conhecer ali e tal, e foi gerando uma amizade e tudo mais. Eu me lembro que ela, depois de um tempo, ela veio pra Itajaí, morar aqui, né? Um tempo. Porque na verdade, o Rômulo é gaúcho de Porto Alegre, mas eu nasci em Itajaí, Marieta. Assim como o Isaac e Isabelle. Tudo... O único excluído do grupo é o Rômulo. Mas é que, na verdade, a minha família é gaúcha, né? Então, aí acaba que tradição, chimarrão, churrasco, né? Tudo a cultura acaba pegando, né? Então, por isso que todo mundo acha que eu sou gaúcha. Porque eu não tenho nem sotaque. Já errei aqui no comecinho do podcast, gente. Eu falei que é o casal gaúcho, mas a gente dá pra cortar. A gente, na verdade, a gente já tinha os mesmos amigos em comuns, né? Grande parte deles. Então, a única forma da gente se ver era nesse lugar onde a gente se encontrava, assim, ali perto da escola. Mas isso foi na adolescência, né? Eu devia ter uns 15 anos, 15, 16, e ele tinha
18? Eu tava com uns 18, né? 17, 18 anos. Mas ali era só amizade, assim, eu curtia ele, achava ele legal porque ele andava de skate, né? E eu sempre quis aprender a andar. Mas na verdade, a gente foi se envolver, né? Amorosamente, foi depois disso já, quando eu voltei pra TGI. E aí eu fiquei um ano aqui e depois voltei de novo pra Canoas, que é a cidade onde a gente morava. E aí uma semana que eu tava lá, a gente se reencontrou. Num reencontro, assim, de amigos da escola, né? Mas fala por que tu voltou. Ah, tem esse detalhe, né? Na verdade, quando eu voltei pra Itajaí, né? Eu havia fugido de casa com 13 anos. Detalhe, gente, não foi por rebeldia. Foi por algumas circunstâncias, assim, pessoais, de família. Então, eu tive que sair de casa. E aí, depois eu voltei, já estava maior, né? Eu voltei para Itajaí. E nesse período que eu estava aqui, eu tive meio que uma experiência com o Senhor, assim, né? Mas nasci num lar supostamente cristão, assim. Mas muito religioso, né? Então, algumas sementes foram plantadas no meu coração da palavra, né? Eu lembro que eu era criança e eu tinha uma fome por Deus que ninguém me ensinava, assim. Ninguém nunca me disse ler a Bíblia, né? Que nem hoje a gente fica pegando no pé de vocês. Ler a Bíblia, devocional, relacionamento com Deus. Não, eu era uma criancinha de 6 anos que sabia ler. E eu lia Apocalipse. Eu lembro que eu lia Apocalipse e eu ficava assim, ó. Meu Deus, o que é essa mulher que tá dando a luz e um dragão tá querendo pegar ela? Tipo, sabe quando você lê uma história de fantasia e você fica assim, uau, ai meu Deus, que emoção, aquele sentimento no coração, né? Eu li Apocalipse assim. Então, eu acredito que essa parte da minha vida, da infância, da escolinha dominical, foi para plantar algumas sementes no meu coração que iam se despertar depois, já na vida adulta, né? Mas quando eu voltei para Itajaí, que eu tava falando, eu tive uma experiência com o Senhor de ser batizada no Espírito Santo, de falar em línguas, né? Só que eu não recebi um fundamento das Escrituras, sabe? Que é aquilo que nós cremos que realmente nos faz permanecer numa vida cristã, né? Faz realmente a gente ser transformado, né? Se tornar firme na fé, né? E como eu não havia recebido isso, então eu não consegui perseverar na minha fé, porque minha fé estava muito baseada também em experiências sobrenaturais, né? E não no fundamentado nas Escrituras. Aí voltei pra Canoas e a gente se reencontrou, né? Nesse grupinho de amigos que a gente estava, que era um reencontro, a gente tava vendo, todo mundo tava vendo filme de terror, né? Bem levinho. Aí a gente... Desculpa, tá um negócio no meu olho que tá... Isso tem, tu consegue tirar, tá vendo? Tem aqui, ó. Que? Eu não ouvi. Ai, gente, tem alguma coisa no meu olho, perdão. Tem banho lá? Não tem mesmo? Não tem nada. Tá, fio. Ainda tá? Peraí, deixa eu achar que eu tô emocionada. Aí nesse reencontro aí, né, o Romulo tava skatista, né, tava andando na lomba do hospital, que era uma lomba que é uma ladeira. Uma ladeira. O que é lomba? Isso. Lomba é uma ladeira, né, porque lomba em gauchês é ladeira, né? Isso. Que era do lado do hospital que tinha em Canoas. Que era propício, né? Se tu se arrebenta todo, tu Já vai. Já, 2 minutos já tava 2 minutos tá lá. Tá, atendimento rápido. Ótimo. Aí a gente, com esse grupo que a gente tava, né, a gente foi encontrar eles lá na lomba e a gente se reencontrou lá. Aí na volta, quando a gente desceu pra casa desse nosso amigo, a gente desceu conversando, né? Foi ali a primeira vez que a gente teve uma intimidade maior, assim, de conversar mais, né? Aí tem um detalhe, né? Que é o detalhe do refrigerante, né? Todo mundo me conhece como uma pessoa que não toma refrigerante. Né? Que não gosta da Coca, né, Paulo? Só uma coquinha. Que a Coca é o Satanás. Eita. Só virar a Coca de cabeça pra baixo, não, ao contrário. Alô, diabo, né, gente? Meu Deus. E aí a gente foi no mercado e voltamos descendo uma outra lomba, conversando assim e brincando, fazendo uma competição de quem arrotava mais alto.
Ali foi Quem ganhou? Não, imagina quem ganhou. Votação, quem ganhou a competição. Eita, meu Deus. 2 minutinhos aí, ó, na tela. Mas sabe aquele arroto assim? Ai, meu Deus. Assim, mega alto, Aquele então. vem de dentro, né? Uma máquina, assim, tá? Uma máquina. Tipo isso, gente. Não, aí eu olhei pra ela e, cara... Aí a se mulher da minha apaixonou. vida. Essa é a mulher da minha vida. Hoje eu não faço mais, né? São 11 anos já sem tomar refrigerante, né? Acho que foi a última vez que eu tomei refrigerante ali, se eu não me engano. Mas fazem 11 anos que eu não bebo mais refri, gente. Faz mal, tá, gente? Deixa de beber refri. Campanha contra os refrigerantes. E aí ali a gente começou, claro, como a gente tá falando, né? Foi um ambiente que não era cristão, né? Então as nossas primeiras experiências foram longe de Cristo, assim, né? Aí a gente viveu um tempo junto, né? No Senhor também, fora do Senhor, que foi acho que 1 ano. Só que como eu conhecia Cristo, né? Apesar de ter tido uma experiência talvez superficial, não profunda ao ponto de me firmar em Cristo, mas eu tinha essa experiência, né? Todo esse contexto cristão, religioso, de costumes. E o Rômulo já vinha de outro ambiente, né? Sim. Um ambiente de um lar que não conhecia o Senhor, né? Um lar espírita, né? Todo um ambiente que não tinha um contato com o Evangelho, né? E então, as primeiras, não sei se eu poderia dizer isso, né? Mas as primeiras vezes que ele ouviu falar, por exemplo, sobre Cristo, né? Eu lembro que eu cantava pra ele algumas músicas, assim, sobre o Senhor. Foi através de mim, eu acho, né? Claro que, com certeza, já deve ter ouvido falar de igreja e tudo mais, né? Mas não tinha esse contato, né, com a igreja. Não, nunca tive contato com a igreja, com as coisas do Senhor, nem com alguém que era da igreja. Tipo assim, nem na escola eu tinha contato com alguém que fosse cristão, né? O Rômulo de repente eu saberia que alguém era cristão e provavelmente eu ia zoar aquela pessoa, né? Ele genuinamente, gente, ele é um mevanino. Nascido e criado. Ele é um mevanino, nascido e criado. Nascido de novo, né? Nascido de novo em Cristo, né? Mas a primeira igreja que ele teve contato foi aqui. Foi no Mevan, onde ele se batizou, né? Onde ele teve toda essa construção, né? Sim. Fundamentação foi aqui literalmente um mevanino. E basicamente é isso, né? Depois a gente começou eu comecei, né, a ter algumas experiências, assim, que foi o pontapé inicial, assim, para eu voltar pro Senhor, né? Que eu comecei a ter alguns sonhos, isso já ainda distante do Senhor, né? Comecei a ter alguns sonhos de que Jesus estava voltando, e é aquela mentalidade religiosa, né? De que, Jesus tá voltando, né? Vem como ladrão e tudo mais. E aí eu lembro que eu tive um sonho bem específico, assim, de que o mundo tava acabando. Tinha um buraco no mar, assim, tava tudo escuro, assim, sabe? E aí eu tinha um buraco no mar e tudo caía dentro daquele buraco, assim, sabe? Trilho de trem, helicóptero, tudo caía ali. E aí, de repente, tudo congelava e eu ficava embaixo do mar, assim, congelado, e eu não conseguia sair. Aí eu acordei apavorada, assim. E aí eu lembro que eu pensei, Jesus tá voltando e eu preciso voltar para Itajaí, porque lá eu consigo buscar Deus, lá eu vou conseguir, preciso voltar para Itajaí, da noite pro dia. E nessa época também, eu sempre fui uma pessoa, eu me considero uma pessoa resiliente, pelo contexto que eu vivi desde a infância, né, adolescência. Então eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim. E nessa época em específico, eu comecei a me abater, assim, emocionalmente, sabe? Então, em alguns aspectos, assim, eu não me reconhecia. Eu ficava pensando, cara, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito risonha. Por que eu tô triste? Eu pensava assim. E hoje eu entendo que também eu tava passando por um período de depressão, né? Então, foram várias coisas que me fizeram compreender que aquilo que eu queria viver, que eu já tinha vivido antes, sem Cristo, já não era mais possível para mim, porque, mesmo que superficialmente, eu tinha tido um encontro com Jesus, né? Ele tinha tocado o meu coração. Sabe aquela música bem conhecida, do Pós de Muitas Águas, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? Então, foi a minha primeira real experiência consciente, né? Com o entendimento
de quem Cristo era e aquilo marcou o meu coração. Então, eu sempre brinco, uma vez que o leão olhou para você, não tem como fugir, você se torna presa dele. E aonde você for, onde você tentar se esconder, o leão vai te perseguir, porque você é uma presa dele, não é? Então, não adianta fugir de Jesus. Continue que eu falo bastante, né? Mas que, você estava falando sobre essa questão, né, de você, ela... Cara, e ela teve, assim, esse encontro, essa visão, esse sonho com Deus. E aí, entrou em crise e beleza, né? Tipo, ela disse, cara, então, pra acabar com a minha crise, eu vou voltar pra Jesus. Só que ela encontrou Jesus aonde? Em Itajaí. Uhum. Ela sabia que, né, pra ela, tipo, ela não ia conseguir ir pra uma igreja onde ela tava. Ela precisava voltar pra Itajaí, na mente dela, né? Tipo, obviamente. E ela pegou simplesmente e falou pra mim, cara, tá tudo acabado, terminamos e eu vou voltar pra Itajaí. Tipo assim, do nada. Só que ela me falou isso, cara, nossa, eu me lembro muito bem isso. Ela, tipo, me falou isso e a mãe dela tava com o carro na rua lá esperando pra levar ela. Tipo, ela falou hora, e assim? foi embora. Uhum. Nossa, eu já tinha pego uma pedra sacada. Jurava que ia falar isso. Mas acho que ela tirou todas as pedras da rua. Cara, eu me lembro. Cara, ela, tipo, meio que entrou no carro e foi embora. Tipo assim, ela disse, não, acabou, eu vou pra Itajaí, tô indo agora. E, tipo, ela pegou, entrou no carro e foi embora, cara. Tipo assim, na hora, instantaneamente, tipo... Me deu só um Hadouken, assim, no coração. A gente sofreu, eu sei. Tive que ir no psicólogo, ele perguntou com um bonequinho, né? Onde que ela te machucou? Aí eu apontei pro coração. Ai, meu Deus. E aí nasceu o meme. Ai, aquele. que drama, gente. Isso, como um bom melancolia. Agora a gente zoa tudo, mas foi bem dolorido, né? Pra mim, né? E como foi pra ti contar quando pra ele eles? fala isso... porque na verdade, na situação, eu não tava, acho que muito consciente, assim, né? Uhum. Eu não pesei muito essas questões. Acabei... Eu posso dizer que eu fui um tanto egoísta nisso, né? Porque eu estava olhando para aquilo que eu estava vivendo e não compreendia o quanto a minha atitude afetaria ele. Mas vou te dizer que também o meu impulso de tomar essa decisão que me arrancou de toda essa situação. Edna, você disse que o que você fez foi certo? Não. De maneira alguma foi certo, né? Porque eu fui leviana com os sentimentos que ele tinha ao meu respeito, né? Mas esse impulso me arrancou daquela realidade que eu tava, sabe? E aí, mas também não foi instantâneo esse meu retorno para Cristo, né? Porque eu passei alguns meses aqui. A gente ainda mantinha contato. Acho que passou uns 5 meses, né? Aí o Rômulo me mandou uma mensagem que ele tava vindo para Itajaí e ele precisava de um lugar para ficar e tal. E eu era a única pessoa que ele conhecia lá e ele tava vindo para cá e pediu ajuda. Uhum. Agora você conta a Por parte. que veio pra cá? O teu processo. Na verdade, a gente tinha terminado tudo mais. Ela, né, terminou comigo. E a gente até tentou se relacionar à distância. Ela né? terminou comigo. Não deixar bem claro isso, né? Mas a gente até tentou ter um relacionamento à distância, mas não tinha como, né? Eu peguei um ranço de Itajaí, né? Por causa disso. Como né? assim? Que Até Deus perguntei pra ela, né? Quando ela terminou e tava falando que tava vindo pra Itajaí pra encontrar com Deus. Eu falei, tá, mas que Deus é esse que mora em Itajaí, né? Depois eu fui descobrir, né? Que não é que Deus mora em Itajaí, mas ele gosta muito dessa cidade, né? É diferente, né? Desculpa aí os outros. Eita, polêmica cara, aqui. mas aí, pra tu ver como Deus, ele tem pessoas que ele escolhe a dedo, né? Tipo assim, eu tenho convicção plena, cara, que Deus, ele me escolheu e me chamou, assim. Porque realmente, ele me chamou, né? Eu tava lá um dia, trabalhando, eu trabalhava numa universidade, eu era o CPD, né? Que é o Centro de Processamento de Dados, eu era na parte de TI ali, e eu tava lá trabalhando e eu escutei Deus falar comigo. Eu escutei Deus falar, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá pra terra que eu te mostrarei. Cara, tipo, Gênesis 12, 1 e 2. Tipo, cara, eu não sabia que era da Bíblia, né? Mas depois eu fui descobrir que era a Bíblia. Mas na hora eu só escutei essa frase. E eu fiquei porque assim, foi algo tão forte,
que eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, sai da tua terra, da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. Cara, que é isso, cara? Que voz é essa? Por que isso tá na minha cabeça, na minha mente? E aí eu entendi. Eu entendi o quê? Cara, isso deve ser Deus. E se ele tá mandando eu sair dessa terra, então ele é de Itajaí mesmo. Eu vou pra Itajaí, cara. Ele mora em Itajaí. Eu vou pra Itajaí. Né? Tem uma pessoa lá. Né? Eita. Ela quer que eu diga que eu venho atrás dela, né? Mas Deus, você sabe que eu sou fiel a ti, né? Em primeiro lugar. Mas eu fiquei com aquela coisa assim, cara, quer saber, cara? Eu vou ver o que é. Eu vou ver qual é que é essa parada de Deus. Eu fui com essa, cara, eu tava com isso no meu coração. Eu vou experimentar pra ver se o bagulho é doido mesmo. Se Deus é doido assim mesmo, qual é que é dessa parada. E eu fui nessa ideia. E eu fui tão... Cara, isso foi tão louco que só podia ser Deus, porque eu nunca tinha saído do estado, do Rio Grande do Sul. Nunca tinha saído. O máximo longe que eu fui era ir na praia, no litoral, que tipo, uns 300, 400 quilômetros de distância. Né? O máximo que eu fiz foi isso. Foi fazer essas viagens assim, pra ir pro litoral no fim do ano. E aí eu peguei, cara, quer saber, eu vou pra Itajaí. Eu fui na rodoviária, eu saí do trabalho, eu saí a 1 hora, saí do trabalho e a rodoviária era perto, assim, da universidade. Então eu fui lá e eu comprei o bilhete, cara, no dia. Nossa. Eu comprei a passagem no mesmo dia. Tipo assim... doido, varrido, assim, ó, sem do nada. Nada garantido. Sem nada garantido, nada. Vou pra Itajaí. Não, e eu mandei a mensagem pra ela depois que eu já tinha comprado a passagem. Tipo, ela nem precisava me responder, ela não tinha compromisso nenhum comigo. Né? E, era SMS, cara. Era aquela mensagem que tu recebe da operadora. Pila de crédito. Né? Às vezes não sei se acontece com vocês, mas do nada, seu protocolo, não sei o que, você agora faz parte do clube tal. Sim. R$9,90 por mês, não sei o que, né? Sair, aí tu vai apertar sair, e isso vai ser ele cobrado, não sei o que, né? E o cara só usa SMS pra isso hoje, né? Mas na época era o meio de comunicação mais importante que tinha pra galera, né? Cara, eu peguei... E os 3 segundos, né? Eles não conheceram essa? Não conheceram os 3 segundos, cara. Isso. Antigamente você ligava e se você desligasse em 3 segundos... Não gastava os teus créditos. A gente ficava, né? Mentira. Horas, assim, ó. E aí? Ligava, a pessoa atendia, falava, tu desligava assim, em 3 segundos. Sério? Como tá? Tá fazendo? Rapidinho. Imagina se você falar alguma coisa com a galera aí, ó, que tem 30 anos pra cima, vai lembrar. Talvez lembre, né? Vai lembrar, cara. Mas era o que a gente podia fazer na época pra se comunicar. Hoje tem o WhatsApp, você pode falar tem vários, livremente. Né? Se bloqueia o WhatsApp, tem o Telegram, né? Quando cai o WhatsApp, tu tem o Telegram. Se caísse o SMS, já era. Já era, acabou. Voltava pro tempo das cavernas. Tinha que usar carta, né? Que nem os Neandertais usavam. Hoje a gente usava, eu mandava cartinha pra você mandava cartinha pra mim. Não era pelo correio, né? A gente entregava na mão mesmo, né? Mesmo. Fazia cartinha. Eu lembro que o Romulo me dava... Eu nunca fui muito fã de chocolate, de doce, assim, né? Aí eu lembro até hoje que o Romulo me deu um coração acho que era Sonho de Valsa, cheio de bombom. Não pode falar a marca, isso, né? Eles não pagam patrocínio pra nós. A marca de chocolate rosinha ali. Que tem as pessoas dançando. Né? Que tem as pessoas dançando. Nossa, de valsa amarelo, gente. Né? Não, é rosa? Não, é o Sonho de Valsa. Esse é o ouro branco. Ouro branco, Sonho de Valsa é a rosinha e o amarelo é ouro branco. A marca que é assim e assim. Vai lá. Aí eu lembro que ele, pra me agradar, ele ainda tava me conhecendo, eu não comia chocolate. Hoje eu como, efeito Isabelle na minha vida, eu como. Mas na época eu não comia nada. Eu lembro que quando comeu foi meus colegas de trabalho, porque eu nem dizer pra ele, eu não gosto, né? Tá se conhecendo ainda, né? Tipo, quanto tempo depois tu foi saber isso? Acho que no outro dia ela falou. Não falei. Mas hoje, ele fica feliz por eu não gostar, porque quando eu ganho, ele come. Na Páscoa, nego. Mas vem tudo pra mim. Ele come em dobro, feliz da vida. Aniversário, às vezes ganha um Cacau Show. Não posso falar marca, gente. Não pode falar. Ganha um chocolatezinho, alguma coisa assim. Ele come tudo. E eu, recebi a mensagem, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus. Tipo, ele tá vindo pra cá, eu não
o que eu vou fazer? Não vou botar ele em outro lugar, né? Aí recebi ele na minha casa. Aí, nesse processo, né? A gente acabou indo morar junto, né? E aí, eu pensava, né? Eu vim pra cá porque eu queria buscar o Senhor. Porque eu queria, tipo, realmente ter, de novo, esse encontro com o Senhor. E aí, a nossa condição não era das melhores, né? Não era a mais alinhada. Então, isso me incomodava, né? E eu lembro que uma vez eu estava trabalhando e eu falei, Deus, tipo, o que eu vou fazer? Agora eu tô aqui e nessa situação, como que eu vou voltar para você? Por quê? Porque eu fui criada num ambiente religioso em que para você ir até Deus, você precisa estar sem pecado, como se houvesse uma chance de nós estarmos sem pecado, né? Se há alguma forma de não estarmos... A não ser pelo sacrifício de Cristo, Isso, né? Exato, né? Então, mas é aquela ideia religiosa de que assim, não, pra mim pra igreja eu preciso estar 100%, né? Nossa, não tem que estar nenhum erro. E hoje isso ainda impera sobre as mentes das pessoas, né? E aí, como eu tinha essa mentalidade também enganosa, né? Eu ficava pensando isso. E eu lembro que nesse dia, quando eu falei isso pra Deus, o Senhor falou... Eu ouvi a voz de Deus, assim, de poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus, nesse dia eu ouvi e Ele falou pra mim, calma, tudo tem seu tempo, sabe? Foi como o Espírito falando no meu coração como um consolo. Isso era meados do final de 2011, né? E a gente ali trabalhando um monte, né? E aí a gente tinha uma amiga, esse detalhe é engraçado, né? Que a gente tinha uma amiga que ela vinha no Mevan, ela congregava aqui na igreja. Uhum. E aí ela era minha amiga desde a adolescência, assim, né? E aí ela sempre orava, eu sabia que ela sempre orava por mim, a gente se conheceu na igreja. Na verdade, se conhecemos na escola, né? De uma forma bem engraçada. Não é exemplo também, não façam isso. Eita. Eu não tinha Jesus. Pulando o muro da escola, literalmente. Lindo. Tá vendo? A gente se conheceu dessa forma. Se a pastora de vocês. Meu Deus. Liberta, restaurada. Amém. Eita. E aí, ela orava por nós, assim, né? Porque ela conhecia o Senhor e ela sabia da condição que a gente estava vivendo. E ela orava por nós. Aí, quando ela tentava nos ajudar, assim. Aí eu lembro que ela queria... Como ela sabia que o Romulo era skatista, né? Pô, ele anda de skate, deve ser um cara descolado, assim, né? Gosta disso. Vou levar ele numa igreja diferente, né? Sem nomes de denominação, por favor. Aí ela levou... Só que qual o contexto? O Romulo, ele andava de skate, entendeu? A outra igreja tinha uma pegada surf, né? Então... Surf e skate é totalmente diferente. Né? Só quem tá fora desse mundo não entende que, tipo, é uma pegada diferente. Os dois é uma plataforma que fica em pé e anda. O pessoal tá acostumado a ir no shopping lá e tem a surf e skate shopping. Tipo assim, cara, isso não existe. Ou é surf ou é skate. Ou é surf ou skate. Porque, tipo, literalmente dois mundos... totalmente diferentes, um é asfalto, né? O outro é pista, não é só essa questão do esporte, mas é o... Né? Até a cultura, a tribo, tipo... A tribo. Tipo assim, tribo de pessoas, né? Vamos dizer, né? Mas, tipo, o skatista, cara, ele é o maloqueiro, é o cara da rua. Naquela época, qualquer 100 pila, tu montava um skate da hora. Entendeu? Hoje não. 1.000 pila. Né? Hoje vai pra 1.000 pila, né? Mas naquela época, de repente, seria a mesma coisa, né? Mas, cara, agora o surf não. O surf sempre foi caro. E aí tu tem que estar o quê? Tu tem que ir pra praia, cara. Eu era o cara da cidade, longe pra caramba. O mais perto de água que tinha era o chuveiro. Era o riachinho que não tinha nem riacho perto da cidade, nada disso, cara. Era bem... Só o Guaíba. Guaíba, né? Tipo... inabitável, né? Tipo, rio poluidaço, né? Mas assim, não tem... Então eram dois mundos totalmente diferentes, né, cara? E ela nos levou nessa igreja, né? E aí, nessa denominação, o Romulo entrou lá, imagina, né? Caiu naquele ambiente. Os caras tocando reggae. Nossa! E o metaleiro, roqueiro, hardcore, cara. Totalmente diferente. Metálica. Aí ele... ouvindo reggae,
não casa, né? Não dá. Não, e aí ele assim, não gostou. nada contra, nós não temos nada contra a denominação, tudo, mas foi assim, cara, eu não tive uma experiência com Deus lá. E não, de repente até foi por causa dos meus preconceitos, mas, cara, não tinha nada. Que não era nada que me habituado, atraía, assim, né? É porque eu acho que essa é a mentalidade, às vezes, que nós temos. Por exemplo, nós que a gente tem que atrair a pessoa por uma temática, um subterfúgio, né? Uma coisa extra além de Cristo, como além da presença de Deus. Jesus não fosse suficiente, né? Isso. Então, até uma coisa que a gente trabalha aqui com vocês, né? Que a gente gosta de uma luz legal, de uma decoração, de um ambiente legal, mas a nossa prioridade sempre vai ser o evangelho, vai ser sempre pregar o evangelho para vocês. Aí, os subterfúgios, as outras coisas não são aquilo que prendem vocês aqui, né? O que fundamentam vocês, o que fazem vocês permanecerem nesse ambiente é a presença. Porque se a presença não tornar real em vocês não vão permanecer, né? É o que nos faz permanecer em Cristo, né? No Senhor, é a presença. Então, mas como o Rômulo falou, talvez foi mais o preconceito dele com o ambiente, né? Então, isso também é uma experiência pra gente entender que não, muitas vezes não é o ambiente. Sim. Que o cara que tá lá na rua, que a gente vai evangelizar, lá não tem som, às vezes lá não tem uma luz ambiente, Sim. Lá não tem... às vezes não tem nem comida pra dar ele, mas você alimenta o espírito dele e ele é tocado, né? Não que nós não preparemos isso, né? Porque a gente gosta disso, né? Vocês sabem, a gente gosta de uma luzinha legal, de uma decoração legal, né? Então, de um vídeo legal. Uhum. Mas não é o mais importante, né? Isso, o mais importante é que Cristo esteja ali, né? Então, aí foi tipo assim, como não gostou do ambiente, né? E a gente já não foi. Aí eu lembro que no início do ano tem aqui as primícias, né? Uhum. 7 primeiros dias. E aí a gente veio no 8º dia. Foi igual esse ano agora, que teve as primícias de domingo a sábado, e no domingo tinha o culto, né? Uhum. Então a gente veio neste dia, no domingo, dia 8. Né? E eu lembro, meu Deus, era tipo carregado da presença, assim, era aquela loucura. A presença... Cara, isso tipo, pra mim foi palpável. E é isso que é o mais louco. Porque, cara, eu era... Tipo assim, na minha adolescência, tipo, eu estudava ocultismo. Tipo, eu vim de um lar espírita, né? Totalmente descrente em relação a Deus, a tudo isso, cara. E até com preconceitos. Mas, cara, quando eu cheguei nesse ambiente, nesse lugar, eu tive a convicção que Deus era real. E, assim, eu não me lembro do que o Luiz pregou, do que foi falado. Eu não me lembro de nada da pregação. Mas eu tinha convicção de que Deus era real. Eu tive a certeza, cara, Deus, ele é real, cara. Ele tá ali, ele tá aqui, né? E assim, eu me lembro de eu ter esse pensamento assim, cara, Jesus, ele morreu na cruz, isso aconteceu e isso me leva a Deus. Cara, eu pensei isso. Cara, foi como se fosse o Espírito Santo por causa da presença que estava naquele lugar, de Deus, né, ministrando no meu coração. Eu não sei se o Luiz falou algo sobre isso, né? Mas eu me lembro que eu tive essas ideias. Na hora, minha mente começou a se abrir, se expandir em relação, tipo, a todas as minhas incertezas e dúvidas e os meus preconceitos em relação à religião, né? Cara, se eu conversar com alguém hoje que é ateu, e alguém que não gosta da igreja ou da religião, cara, eu vou saber exatamente o que passa no coração e na mente daquela pessoa, porque eu era assim. Uhum. Mas, cara, não tem argumentação pra tu lidar com uma pessoa dessa. É o poder do Espírito, porque é o Espírito que convence. Então eu fui convencido pelo Espírito a acreditar no Evangelho. Como que você nega a ação do Espírito? Você pode negar, talvez, se você lê as escrituras, o discurso, né? Aquilo que está escrito. Ouvir uma pregação, mas quando você é tocado pelo poder de Deus, não há como você negar, né? Isso, né? Essa presença, né? E aí, cara, aí foi indo, cara. Foi aos poucos, é claro, né? Então, uma coisa que a gente não entende também é que quando uma pessoa converte, principalmente quando eu já tava com 20 e poucos anos, 21 anos, eu acho, né?
por aí, há 21 anos. Eu tinha 21 anos. Então eu passei 21 anos da minha vida em pecado, no mundo. Sem nenhuma moral, sem nenhuma cultura cristã, nada. Totalmente uma cultura distorcida, né? Sem a moral cristã. Princípios tinha alguns princípios, mas nada que fosse relevante, né, pra minha vida. Então, cara, eu tava me reconstruindo. E agora eu tava caminhando pra uma nova realidade, que era a cristandade. Sim. Né? Ainda não tinha um discipulado, não tinha um acompanhamento. Mas foi ali onde você nasceu de novo, né? Foi o meu novo nascimento. Isso, o contato com o Espírito e que gerou esse nascer de novo, né? E aí a gente, a partir daquele ponto, uma chave virou em nós, sabe? Tanto no Rômulo quanto no meu coração. E aí eu lembro que a gente tomou um posicionamento, né? Sobre nos privar da nossa intimidade e para honrar a Deus, né, e se preparar para o casamento. E aí isso foi ali em janeiro, passou um tempo, a gente procurou o pastor Juscelio, que na época era o pastor de casais, de família aqui da igreja, né, que hoje está em São Paulo, né, mas na época era o líder aqui da igreja, do Ministério de Família. A gente marcou um horário com ele, né, nessa época a gente já tinha se aproximado do Ministério de Jovens, né, que era a tribo de Judá, com o pastor Rafael e a Pamela. Mas a gente procurou específico o pastor, porque sabia que ele era pastor de família, né? De casais e tal. E eu sempre falo isso, sempre ressalto, foi o melhor conselho da minha vida, né? Pelo menos pra mim. Acho que de todos os conselhos que eu vi na minha vida, esse foi o melhor, sabe? A gente sentou na sala da casa dele, ele começou a ministrar com a gente várias coisas, tanto a respeito do nosso passado, o motivo de algumas escolhas que nós tínhamos feito e que tinha nos levado até aquele momento. E aí ele já vinha acompanhando de alguma forma a nossa trajetória, tanto que ele via a gente nos cultos, né, no ministério, ali no Ministério de Jovens, e ele via isso. E aí eu lembro que ele falou para nós assim, olha, eu vejo que vocês querem mais do Senhor. Que o que vocês estão querendo é mais do Senhor e não simplesmente tapar uma brecha. Por quê? Porque a nossa realidade foi uma condição de vida. A realidade que nós vivemos nos levou até aquele momento. Tanto de pecado, de atitudes e consequências, né? Então, o caminho que nós trilhávamos nos levou até aquele ponto. Mas a partir do momento em que Cristo entrou na nossa vida, literalmente, o curso da nossa vida mudou. Foi tomado um novo rumo, né? E aí, nesse ponto, ele falou, olha, eu vejo que vocês não querem simplesmente tapar uma brecha, casar e tapar uma brecha. Eu vejo que vocês querem mais de Deus. Então, vocês são jovens, né? Eu oriento vocês a irem morar sozinhos, cada um numa casa, e partam do princípio, entendeu? Recomece, né? Comece do zero. Isso, namorar, noivar e casar. E aquilo caiu no nosso coração, né? Nós decidimos, né, tomamos essa escolha de que nós já vínhamos, acho que o nosso coração já estava nesse lugar de obediência e de querer agradar o Senhor, porque a gente já vinha se abstendo, né, de várias formas. E aí nesse ponto a gente tomou essa iniciativa e aí o Rômulo foi morar com um amigo, foi o primeiro amigo dele, hoje é o Dindo dos nossos filhos e nós somos Dindo da filha deles, o Flávio. Aí o Rômulo foi morar com ele, que também era um gaúcho, né, aí tava feito, né. E eu fui morar com uma pastora aqui da igreja, que é a pastora Lourdinha, amada, querida, me recebeu e ministrou muito ao meu coração nesse tempo. Isso já era ali, já meados de outubro, assim, já. Aquele ano, né? De 2012. Aí eu lembro que... Em 2012, né? E eu lembro que o Senhor começou a ministrar várias coisas ao meu coração a partir do momento em que nós nos distanciamos, né? Continuávamos com compromisso e buscando o Senhor. Só que chegou um momento que o Senhor começou algo começou a mexer no meu coração que eu deveria terminar de novo com ele. Coitado do Rômulo, né? Meu Deus. Tadinho. E aí isso começou a ficar muito forte no meu coração. Relembrando agora. Logo ele que nunca deixou de namorar com a Edna. E aí eu lembro que
eu falei isso com a pastora Lurdinha, né? Falei também com os meus pastores na época, era o Rafa e a Pan, expliquei pra eles aquilo que estava acontecendo comigo, né? E aí eles me orientaram e falei, então tá, é essa a decisão que eu tenho que tomar, então eu vou orar pro Senhor pra preparar o coração dele. Aí eu lembro que isso já era no final de outubro, e aí eu lembro que eu fui lá na casa dele, né? Num sábado. A gente sentou pra conversar, eu expliquei pra ele tudo. Eu pensei, segunda vez que eu tô fazendo isso com o cara, né? Segunda vez quebrar o coração dele, né? E aí, eu tinha já não tava totalmente restaurado, né? Aí eu lembro que eu falei pra ele, foi tipo um chorando pra um lado, outro chorando pra outro, né? Caindo pelas veradas. Aí, depois disso, a gente ficou uma semana ainda se vendo. E aí teve o Faces de Leões, que era que foi acho que 1, 2, 3 e 4 de novembro daquele ano. Era o retiro na época dos jovens, né? E aí eu lembro que aquele retiro acabou comigo, assim. Eu só lembro, era eu chorando, tinha um altarzinho de madeira, assim, sabe? Eu agarrada naquele negócio assim com a cabeça, mas berrava, chorava, assim, sabe? Deus, sabe quando você sai de ranho, acabado, de assim. lágrimas, não sabe o que é mais ter nessa cara. Eu saí desse estado, assim, daquele retiro, assim, acabado, assim. Deus me destruiu de várias formas, num bom sentido, né? Eu lembro, até agora eu lembro. Tá certo, isso aí mesmo. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. O cara é colado comigo, né? Eu até lembro de uma cena que a Dinda da Isa, da Hofmeister, eu assim, agarrada, né? Pendurada, assim, chorando. Sabe aquela coisa de retiro, né? E a Catuxa nas minhas costas. As duas, tipo, sabe? Imagina minhas costas cheias de ranho da Catuxa, né? Essa não pode pôr no corte, tem que pôr no vídeo mesmo. Tem que cortar e mandar pra ela, entendeu? E aquilo virou uma chave na minha vida depois daquele retiro. Porque o Retiro Faces de Leões tinha essa pegada. Era baseado numa palavra de Crônicas, agora não vou lembrar específico, não sei se vai lembrar, que falava sobre os gaditas, né? Gaditas, né? Os guerreiros de Davi, que um valia por 100 e 100 valia por 1000. Era isso, né? E a face deles era como face de leões. E os pés como pés de gazela. Então eles eram muito assustadores, vamos dizer assim, no sentido de rápidos, né? bravura, né? Na questão de guerra, né? Isso. E aí a chamada do retiro era essa, né? De você se alistar ao exército de Cristo, né? Pra missão, né? Vamos dizer assim, né, cara? Então pra aquilo que Cristo estava fazendo na Terra, né? Retiro, cara. Então era literalmente, a gente cantava de uma música acho que era do Jason, né? Que é Faces de Leões. Tem uma música até que canta isso, né? Vejo fogo nas tochas. Nossa, era um negócio tremia, assim, o salão, né? E aquilo pegou no meu coração. Eu falei, cara, é isso que eu preciso viver. Eu nasci pra isso, sabe? Pra essa intensidade. E é tipo assim, perder pra ganhar, morrer pra viver, entendeu? Nossa. E aí isso virou uma chave na minha vida. E eu falei, cara, eu nasci pra isso. Pra amar o Senhor e pra me dedicar ao Senhor. Sim. E aí eu mergulhei nisso, nessa realidade, né? Teve os processos, né, do Senhor. Eu lembro que o Senhor disse pra mim, olha, eu vou tirar tudo que você se apoia. Então, até emocionalmente, né? Eu creio que eu me apoiava emocionalmente no Rômulo, de alguma forma. E o Senhor falou pra mim, eu vou tirar todos os seus apoios para que você aprenda a depender de mim. E aí, depois do retiro, é como se eu não visse mais o Rômulo. Cada um foi viver sua vida. A gente, congregava aqui e a gente não se encontrava, não se via mais. Os amigos não eram mesmos, era bem menor, né? Mas era hoje, propositalmente ou sem querer? Eu acho que foi natural. Foi natural. Né? Ela tinha umas amizades, eu tinha outras, cada um tinha o seu grupo de amigos. E nós, cara, por 8 meses a gente não se via e não se falava. Né? Mas foi algo, cara, que foi Deus realmente que fez. Sim. Porque isso nos alinhou com o Senhor, sem nenhum subterfúgio, cara, eu não tava vindo pra igreja porque eu tava com a Ed, né, eu tava vindo na igreja, não, eu comecei a vir na igreja por causa do Senhor. Eu comecei a buscar o Senhor porque Ele é digno de ser buscado, né, de ser adorado. Então, cara, e nesse tempo, Deus foi falando comigo,
foi dando palavras pra mim, foi colocando propósito na minha vida, foi me mostrando o propósito, né? Eu acho que tem um caminho, se a gente for observar, a gente tem um caminho que você trilha com Cristo, né? Então, quando você nasce de novo, o que é esse nascer de novo? Você vai receber tudo novo. Sim. Uma identidade, né? Característica, às vezes até, né? Você pode manter o seu estilo. Por exemplo, a gente sempre gostou muito de rock, né? O Ron sempre gostou muito de skate. Então, é o nosso estilo musical, vamos dizer assim. Mas tudo isso a gente lançou em Cristo, né? Então, o Senhor moldou em todos os aspectos, né? Se tornou um estilo de vida para nós. O cristianismo, né? Além dessa convicção no coração, né? Moldou em todos os aspectos da nossa vida. Então, quando você passa para Cristo, passa para crente, né? Você recebe essa nova identidade, entendeu? Que é uma identidade de filho, né? Que é ser amado por Cristo, que é ouvir a Deus, entender o que Ele quer de você, né? Então, de forma natural, né? E eu lembro que foi isso que o Senhor fez para nós, com a gente. Então, o Senhor restaurou a nossa identidade, de quem nós éramos. Curou o nosso coração de várias coisas que tinham marcado, né? O nosso coração, traumas, enfim, tudo. O Senhor fez tudo novo. E aí, quando você tem um coração restaurado, um coração alinhado com Cristo, né? Buscando se alinhar com Cristo, Ele pode te ensinar, Ele pode te dizer, Ele pode te dar vocação, Ele pode te dar uma chamada, sabe? Então, foi exatamente isso que Cristo fez. Nesse processo de identidade, nós entendemos, por exemplo, que muito da minha indignação da minha adolescência, quando eu não tinha Cristo, em que eu queria me mover para causas sociais, ou que eu era feminista, sangue de Jesus tem poder, Deus é tão bom comigo. Amém. Que eu era tudo isso era porque eu clamava pelo reino. O dia que eu descobri que a indignação do meu coração, que a busca por justiça era pelo reino, eu falei, cara, é isso. É o reino. Eu quero o reino de Deus na terra. E é por isso que eu sou indignada, né? Só que a minha justiça, ela não é capaz de nada, né? Agora a de Cristo, ela se sobressai, né? Então, o Senhor foi moldando. Então, e daí deu nações para nós, né? Deu o continente europeu, deu a França, nos fez amar não só o continente europeu, mas as nações em si, os povos. O Senhor nos fez amar o próximo, né? Então, o Senhor passou a amar o perdido, né? Isso. Nossa, a gente amava evangelizar, ama, né? Até hoje, sim, né? Mas naquela época a gente tinha mais tempo, né? Isso, não era madrugada, filhos, né? Não tinha. Nossa, tinha uma época que eu acho que o pastor Ulisses, ele não podia nos enxergar, porque todo domingo a gente trazia um morador de rua pra ele. Um morador de rua, né? Caminhar pra clínica de conversão. E o pastor, aí assim, a gente, jovem, né, querendo catar todos os moradores de rua que existia no Itajaí, pra levar pro SOS, e o pastor Ulisses com aquele coração desse tamanho que não sabia dizer não, né, pra ajudar. Deus. Aí era um pior que o outro, né? É verdade. E aí o Senhor colocou isso no nosso coração, né, esse amor pelas nações, pelos povos, né? Sim. Nos fez olhar além, né? E isso moldou, até hoje molda quem nós somos, né? E nos trouxe até aqui. Só que todo esse processo foi feito de forma individual e particular com cada um. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo com o Rômulo. As nações Deus estava dando para nós. Isso, né? Porque vocês compreendem que às vezes algumas bagagens e algumas coisas da nossa vida nos atrapalham de receber isso de Deus, de receber identidade, de receber propósito, vocação. Vocês compreendem isso? Tipo, tem muitas coisas que atrapalham. Edna, um relacionamento amoroso pode atrapalhar os planos de Deus pra você? Pra mim, pode sim. Tipo, ele pode paralisar por um tempo, ele pode abortar aquilo que você poderia viver com Cristo, porque Deus, ele tem um plano. E o compromisso dele é com o plano dele. Mas o que ele faz? Ele nos chama para participar. Só que quem participa do plano de Deus? Aqueles que estão comprometidos com o plano dele, né? E é óbvio, a gente recebe benefícios vivendo com Cristo, né? Mas o interesse é o plano dele. Então, o que a gente fez? A gente precisou abrir mão dessas bagagens para poder estar inserido dentro disso, sim, né? Então, e eu vejo assim,
como Deus foi bom e misericordioso com a gente. Como Deus queria tanto a gente. Eu fico pensando assim, né? Se achando agora, né? Tô me achando agora. Cara, Deus queria tanto a gente que Ele foi paciente em nos levar a esse caminho de retorno, de restauração, para viver o que a gente vive hoje. Porque se hoje nós estamos aqui restaurados, né? Purificados pelo sangue de Cristo, santos, buscando, né, uma vida com o caráter de Cristo, foi por Ele mesmo, não por nós, né? Nós decidimos obedecer. Então, nesse processo, nós vivemos isso. Aí, passou quase uns 8 meses, né? A gente fazia muito evangelismo. E aí, um desses evangelismos, né, a gente tinha um amigo, que é o Guilherme. O Jason vai conhecer. O Jason conhece. O Costelinha. Gui Costelinha. Costelinha. Ele gostava muito de evangelizar. Não aguentou, começou a rir também. O Gui é apaixonado até hoje, né, por evangelismo. E ele tinha uma graça sobrenatural, tanto com o rico quanto com o pobre, com, sabe? O pobre. Ele tem um dom pra isso. E aí, sabe o Murakava? Sim. Aquela graça, assim, né? E aí o Gui, a gente sempre saía pra evangelizar mulheres em situação de prostituição, né? E homens também, na mesma condição. De noite, aqui nas ruas de Itajaí. E num desses encontros, nós evangelizamos um rapaz. E aí, ele tava todo travestido, montado, né? E a gente tirou um tempo ali com ele, conversamos com ele, combinamos de tirar um momento particular para ter com ele. Aí a gente chamou ele, aí eu marquei na minha casa. Gente, hoje não façam isso. Não façam. Eu não sei, a bondade e a misericórdia de Deus era tão grande que me guardou em vários aspectos, né? Acho que Deus via o nosso desejo de querer a mudança, né? E pela sua misericórdia e bondade não permitiu, né? Porque imagina, eu não podia ignorar que era um homem, né? Sim. E aí eu lembro que eu coloquei ele dentro de casa, fizemos uma janta, trocamos uma ideia e tal com ele, ministramos no coração dele, né, sobre o amor de Cristo. E aí combinamos que na próxima semana nós chamaríamos ele de novo, né? Porque eles têm horário, né, a cumprir. E eles precisam pagar isso, né? Em poucas palavras que explicar para vocês, eles têm que pagar uma diária onde eles moram. E aí a prostituição traz isso para eles, esse dinheiro, para poder pagar onde eles moram. Então o que a gente teve que fazer? A gente pagou um período para que ele pudesse pagar a diária dele, né, sem se prostituir, para que a gente tivesse esse tempo de qualidade com ele. E foi nesse momento de janta que nós tivemos, né? E a gente combinou que faríamos isso novamente na próxima semana para começar uma evangelização, né? Algo eficaz na vida dele. Só que isso foi numa quinta. Na segunda-feira, 1h da manhã, alguém bate na minha porta. Quando eu olho pelo olho mágico, uma mulher. Eu falei, meu Deus, quem é? Já na hora eu pensei, será que aconteceu alguma coisa com as meninas, né? Abri a porta, era ele. Eu fiquei em choque. Falei assim, meu Deus. Aí ele, chorando, ele falou, não aguento mais essa vida, eu quero sair dessa vida. Aí eu pensei assim, na hora eu pensei, cara, eu anunciei o evangelho pra ele, e agora? Tipo assim, aí eu vou dizer pra ele, vou fechar a porta na cara dele? Hoje que a minha mentalidade, né, mais madura, o que eu pensaria? Não, vou ligar pro meu pastor, né, a gente vai conseguir um hotel pra ele ficar, né, porque eu tava sozinha em casa. Não. A minha maturidade me levou a botar ele dentro de casa. E ele ficou lá em casa. E eu lembro que eu dormia a primeira noite com a chave assim, ó, que eu tremia, nem dormi, né? Me pelando de medo. Uhum. E aí, nesse processo, a única pessoa que tinha disponível pra me ajudar a cuidar dele era o Rômulo. Porque ele trabalhava até meio período. E aí depois ele poderia ficar comigo. Então daí a pessoa, né, o rapaz estava lá em casa, ele dormia até meio-dia. O Romulo chegava, e daí a gente almoçava e a gente, né, o Romulo tinha aquele tempo com a gente ali. Só que aí, nisso, tipo, a nossa convivência começou a despertar o sentimento que estava escondido no meu coração. Que eu pensava, cara, Deus falou que não é e pronto. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa muito convicta, né? Então, tipo, não, Deus falou, e ponto.
E aí eu lembro que foi o Gui também que falou pra mim, cara, o Rômulo não é mais aquele cara, aquele menino sem Deus, aquele rapaz sem Deus, skatista que você conheceu. Ele é outra pessoa agora. Ele é um homem de Deus que ama o Senhor, que ama a palavra. E aquilo fez um start. E aí eu... Valeu, Gui. Obrigado. Os Gui na minha vida, né? É só bênção. Eu não gostei, eu não gostei disso aí, não. Achei muito... Tem uma Sara, né? Pronto, agora nossa cada um afilhada é Sara, Sara. muito amada ela. Aí eu lembro que eu era SMS, né, gente? Mandei uma mensagem pro Rômulo, né? Que o Gui falou aquilo, meu coração, né, entendeu. Mandei mensagem pro Rômulo. Aí a gente conversou e marcamos de conversar. Quando a gente ainda namorava, quando a gente não era cristão, nós tínhamos hábitos de ir no McDonald's. A gente gostava muito de ir no McDonald's juntos. Então, pelo menos uma vez por mês a gente ia no Mac. Aí a gente marcou no Mac, né? Vamos sentar pra conversar, como nos velhos tempos. E aí a gente sentou ali, e aquele momento foi um momento em que cada um expôs o seu coração. Então eu contei tudo o porquê, cada atitude que eu tinha tomado. E o Rômulo também. E aí a gente viu, cara, Cristo deu identidade pro Rômulo, deu identidade pra Edna. Cristo deu uma chamada, um propósito, uma vocação pro Rômulo, deu pra Edna também. Tipo, nós estamos alinhados com Cristo. E aí, na conversa, né, eu expus do meu lado, porque de cada atitude o Rômulo compreendeu, e aí ele expôs do lado dele. Aí veio uma parte muito importante que só ele pode dizer. Qual parte? Eu paguei a conta sozinho? E deveria, né, gente? Com certeza. Você tem que falar isso mesmo? Cara, mas eu olhei toda aquela situação, a Edna falando, cara, eu tenho um chamado pra ser missionária. E o cara, ela tem um chamado pra ser missionária, eu também. Ela tem um chamado pra Europa, eu também. Foi ligando pontinho, né? França, eu também. Uau! Eu fui conectando os pontinhos assim. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, Edna, você não quer padecer pelo evangelho ao meu lado? Tipo, você não quer padecer, ser perseguida por amor a Cristo junto comigo? E ela aceitou, cara. Eu falei, tipo, sim. Na hora ele... E esse foi o pedido de casamento pra ela. Cara, eu não falei nada mais além que isso, cara. Mas Não falou casa comigo, entendeu? Eu não falei casa comigo. Eu falei, cara, caminha comigo pela causa Foi de lindo Cristo, do né? mesmo jeito. Morre pelo evangelho comigo, né? Aham. E essas, de alguma forma, né, meu Deus, se comparar aos nossos irmãos em lugares perseguidos, né? Com a igreja perseguida, longe de nós. Mas a nossa chamada, aquilo que a gente vive com Cristo desde então, sempre tem sido nesse lugar, sabe? De crescer e amadurecer num lugar de entendendo que num lugar de radicalidade, né? Num lugar de entrega total. Que pra nós não é meio termo. Tipo assim, é tudo. Que o Senhor quer do Rômulo, da Ed, da nossa casa, da nossa família, é sempre tudo. A gente não tem como dar menos pra Deus, sabe? Então, a gente sempre... isso moldou a característica da nossa casa, do nosso ministério, daquilo que nós somos. De uma entrega total, né? Desde o pedido de casamento, né? E aí o Senhor foi incrível, né? Porque nosso casamento foi um culto. Foi assim, tipo... Nossos amigos todos estavam lá. E a gente adorando o Senhor. Nós casamos em 4 meses. Naquele ano... Depois disso, só passou 4 meses, cara. A gente... E eu lembro que o Rafa, né? Ele tava ele e o Júnior na primeira viagem pra Europa. Que eles iam fazer pra conhecer as pessoas que estavam lá. Que tinham entrado em contato. Foram lá. A gente esperou o Rafa pra voltar, né? Pra gente contar. Aí quando a gente contou, né, pra eles... A gente já sabia, já. A gente já sabia. A gente tava orando por vocês. Pô, sabia, ué. Olha só. Teve um dia que eu cheguei pro Rafa e falei assim, ô Rafa, cara... Tinha um grupo de convívio na época lá, na casa dele. Acabou o grupo de convívio, eu sentei lá, ô Rafa, queria conversar contigo e tal. Eu falei, cara, aqui pra mim não é legal ficar... aqui no Mevan, porque a gente tá ali, às vezes bate um sentimento e tal, né? E eu falei, cara, me indica uma outra igreja aí pra mim, eu vou pra outro estado, não tem problema, cara, eu vou lá, tem um outro Mevan. A música seria o inverso, né? Tá rolando um sentimento, ao contrário. E aí, ele falou, não, cara, fica tranquilo aí, cara, Deus vai dar vitória e tal. Já com os planos, assim. Né?
Mas foi muito engraçado, cara, porque ele falou pra nós que enquanto ele tava lá, na Europa, ele olhava para as pessoas, para lugares, e ele pensava, cara, esse lugar aqui, cara, se encaixa muito com o perfil do Romulo e da Edna. Eu lembro dele falar isso, que ele andava na rua e ele via, tipo, meninas, assim, ele falou, cara, tipo, é o perfil da Edna, parece tipo a Edna, né? Sim. Claro, um pastor, né, identifica suas ovelhas, seus discípulos, né? Que Sim. Ele vê além, né? Isso. Ele consegue ver além, né? Mas, cara, foi muito louco isso, porque nesse mesmo tempo, cara, Deus estava trabalhando algo tão forte comigo que eu abandonei tudo. Eu abandonei tudo, o emprego, tudo, pra viver integralmente a palavra. Tipo, foi muito louco, porque eu tava vivendo que eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fiz. Então, eu precisava viver o evangelho de forma intensa. Sim, foi uma entrega total, né? Cara, eu queria viver orando, jejuando, lendo a palavra. E aí eu decidi casar nessa situação, né? Um mês antes tipo assim, ele foi demitido, né? Foi mais? Foi mais que um mês, foi alguns meses. Até porque os meninos foram lá em casa, lá, lembra? Sim. Passaram... tem muitas histórias, gente, muitas histórias. Nossa. Mas... Não, eu lembro que no dia que eu saí do meu trabalho, daí eu pensei, cara, eu vou agora viver da fé e tudo mais. Eu cheguei em casa, né, que daí eu dividi a casa com alguns amigos já. Aí o aluguel ficava barato, as contas ficavam tudo baratas, porque tu dividia tudo, né? Cara, os dois caras que estavam morando comigo, os dois falaram no mesmo dia, então, a gente tá indo embora e tal, não sei o quê. Tu vai ficar com o aluguel sozinha e tal. E, cara, foi nessa pegada. E o que eu fiz? Cara, colocar os moradores de rua pra morar comigo. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou ajudar as pessoas. Na verdade, a gente o Romulo fazia um trabalho, né, no abrigo que tinha aqui em Itajaí. Todo sábado ele tirava um tempo de abrigo. E a gente evangelizava muito na rua. E daí, às vezes não tinha onde botar. O Romulo era um cara solteiro, tinha espaço na casa. Acabava botando um morador de rua pra morar com eles. Teve uma vez, uma situação muito engraçada. Um rapaz, evangelizamos um cara e o cara foi dormir lá, né? Acho que o cara ia só dormir pra poder ver uma caixa de pressão, alguma coisa assim. E tinha um PlayStation na casa. Aí o cara roubou o PlayStation. O cara roubou meu PlayStation. Só que o PlayStation tava estragado. O plot twist da história. Só que o melhor... Tipo assim, essa é a melhor... A melhor parte vem depois. Esse cara, ele era flanelinha na frente do shopping de Itajaí. E a gente nem lembrava mais, né? Tipo, o primeiro PlayStation tava estragado, né? Era o PlayStation 2, cara. Era a realidade do... A gente não... Aquilo não nos fez sentir, né? Aí quando um dia a gente tava indo no shopping, a gente nem acho que tava de bis, uma coisa assim, né? A gente foi estacionar e aí o cara lembrou de nós. Não, ele começou a chorar. Ele falou, cara, me perdoe. E daí a gente assim... O que tá acontecendo, né, cara? Me perdoa, cara. Você lembra de mim? Você me evangelizou e você botou dentro da sua casa e eu roubei o seu PlayStation. Pediu perdão pro Romulo. Depois, gente, onde a gente tava, aquele cara via nós, ele vinha, abraçava, dizia que amava a gente, né? Tipo, abraçava o Romulo. E foi, assim, um bom período, né? Da nossa... até a gente casar. Aí foi mudando a realidade, né? Da nossa casa. Aí tinha a minha questão, não dá pra botar um morador de rua dentro da nossa casa. Aí a gente começou a brigar os jovens, né? Depois que a gente tirou os moradores de rua... Aí eram os jovens que iam morar lá em casa. Enfim. Mas é isso, né? Eu acho que nessa parte da nossa vida, assim, né? O meu testemunho do Rômulo, de um encontro com Cristo, de uma transformação pessoal, da nossa convicção da fé, da nossa chamada, de vocação, ela tá entrelaçada. Não teria como, tipo, o Rômulo contar a história dele com Cristo sem contar a minha história. E não teria como eu contar a minha história sem a história do Rômulo, porque as duas acontecem juntas. Né? O nascer de novo, tudo. Sim. Né? Se batizou junto. E nos batizamos juntos. Uau. Exatamente. Sim. Então, qual que é, por exemplo, a moral da história de tudo isso, né? Daquilo que nós vivemos. Jesus é bom e o diabo não presta. Mas a questão é que
a nossa obediência, o nosso papel foi obedecer. Deus fez todo o resto. Sim. Porque a nossa história é uma história de restauração e de um restart na nossa vida, entendeu? O Senhor fez de novo. O Senhor resetou tudo. Resetou tudo. Isso. E Ele que fez isso. Porque naturalmente, por exemplo, quando eu olhava naturalmente, eu pensava, não é possível. Né? Pela minha mente religiosa, em vários aspectos. Então, o Senhor nos levou a um lugar de santificação, um lugar de propósito, um lugar de entrega, de obediência. Né? Tudo foi Ele quem fez. E eu lembro que, pela nossa vida ser uma vida de restauração também, de muita, após isso, muita edificação. Sabe aquilo que o pastor Juscelio falou para nós naquele conselho na casa dele? Eu vejo que vocês não querem tapar uma brecha, botar um pano, né? Botar um tapete em cima do buraco ali que tá aparecendo, né? Vocês querem viver algo a mais com o Senhor. Foi esse algo a mais que o Senhor nos deu oportunidade, em que em vez de ter que ficar reedificando, tá? Sabe, construindo em cima de fundamentos errados, que não era Cristo, Ele nos fez edificar no firme fundamento, que é o próprio Cristo. Então a nossa edificação, ela é firme porque o Senhor gerou isso, não é? Então, mas eu lembro que quando as pessoas, principalmente meninas, assim, conhecia a nossa história, queria saber, elas sempre pensavam, nossa, um belo exemplo de evangelização, né? Namoro, vou evangelizar o boyzinho lá que eu gosto, né? O crush, ou vou evangelizar a menina lá que não conhece, não ama o Senhor. Não, a nossa história, eu sempre falava pra elas, eu pegava um balde, não só de água fria, mas de gelo e jogava na cabeça delas. Falava, não, minha história não é uma história para você se inspirar e dizer que você vai lá no mundo, você vai lá numa realidade em que Cristo não está para conhecer alguém, né? Não, nossa história não é sobre isso, é sobre duas pessoas que o Senhor, na sua infinita graça, né, imerecida por nós, quis recomeçar, né? O Senhor quis fazer algo com a gente. Então, foi por meio de muita obediência, choro, sofrimento, né, que o Senhor fez tudo o que fez. Então, não é um exemplo para que você vá lá, né, no mundo querer achar alguém para, eu quero viver isso também. Não, né? Vocês hoje têm oportunidade e vocês já estão fazendo isso, né? Esse dia eu e o Romulo, a gente estava conversando com alguns amigos e a gente falou, cara, eles merecem o melhor. Por que o adolescente, por que a criança, ela merece o melhor? Tipo, eu digo o melhor que nós temos. O melhor pastor, o melhor líder, a melhor pessoa, a pessoa mais preparada. Por isso que a gente é o pastor dele. Meu Deus! Por que vocês merecem o melhor de quem nós somos? De uma liderança, por exemplo, né? Eu digo assim, o mais intenso, o mais vivo, o mais cheio de Deus. Porque é para gerar isso em vocês. Entende? Porque se alguém vir aqui e dar um momento de descontração, vai ser muito legal, mas isso não vai gerar uma transformação em vocês. O que vocês precisam é de pessoas intensas que amam o Senhor e que aí vocês podem se assemelhar a elas, né? Aquilo que Paulo diz, ser de meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então vocês precisam de pessoas assim. Por quê? Porque ter o privilégio de trabalhar com uma geração como a de vocês, sabe? Ter o privilégio de, assim como eu e o Romulo temos, de criar os nossos filhos, edificar e construir sobre um fundamento correto. Construir uma edificação correta, entende? Porque hoje eu tenho a oportunidade de pegar o Isaac e incutir nele a palavra, ensinar a ele princípios, edificar ele, sabe? É diferente de quando eu pego, por exemplo, vocês não vão precisar passar o que eu e o Romulo passamos, de restaurar tudo e viver esse processo. Vocês vão ter os processos de vocês, mas vai ser sobre uma edificação correta. Vai ser sobre Cristo, né? Então, vocês não precisam passar aquilo que nós vivemos, talvez pelo pecado, pelas nossas escolhas erradas. Vocês têm a oportunidade de fazer novo, de fazer certo. Vocês não precisam reconstruir os vasos de vocês. Os vasos não estão quebrados. Eles já estão sendo feitos de forma perfeita. Né, que tem aquela a passagem quando o profeta desce à casa do oleiro e aí Deus começa a falar, olha, tá vendo? O oleiro quebrou o vaso porque tinha alguma coisa errada naquele vaso.
Cara, vocês não têm nada de errado. Deus está formando vocês já, Ele não vai precisar quebrar e refazer. Cara, nós viemos tudo quebrados, né? O que vai ter que quebrar aí, às vezes, é o orgulho, é se submeter a Cristo, a vontade, né? Mas quando a gente fala sobre esse estar pronto, né? Ou essa edificação, esse vaso pronto, sem defeito, é isso. Em que vocês não precisam ter uma vida de experiências no pecado, sabe? Uma experiência mundana para ter uma experiência sobrenatural com Cristo, que nem nós tivemos. Porque tudo que nós tivemos de experiência sobrenatural com Cristo foi nele. Não foi por causa dos nossos pecados. Foi por causa dele, né? Então, é isso que a gente deseja para essa geração, né, vida? É que vocês edifiquem sob o fundamento correto, sob o firme fundamento que é Cristo, né? E eu tenho certeza que vocês vão a mais e muito além daquilo que nós experimentamos e vivemos com o Senhor, se houver esse coração porque não muda o padrão, entende? É sempre obediência, é submissão, é entrega, é rendição, pode ser quem for. Todos nós precisamos passar por esse lugar de dependência e de entrega para o Senhor, né? E principalmente obediência, porque Deus, de uma forma que Deus entende que é amado obedecendo, né? Então, se a gente obedece, Deus sabe que nós amamos Ele, né? É isso, né? Essa parte é isso. Mas aí passou, né? Passou um tempo, a gente casou, né? Graças a Deus, nosso casamento foi top. Foi tudo na graça de Deus, né? Cara, Deus nos presenteou com tudo. Ai, que lindo. E eu me lembro que, a gente ganhou até a lua de mel, cara. A gente não tinha dinheiro pra nada. Deus deu a lua de mel, tudo. E a gente construiu o nosso relacionamento com isso, né? Cara, a partir do propósito de Deus. Eu acho que se cada casal de cristão se posicionar em relação a... Cara, eu vou me casar com alguém não porque eu acho bonito, porque essa pessoa combina comigo, mas porque, cara, essa pessoa tem o mesmo propósito que o meu. Cara, é muito maior. É muito maior do que simplesmente um afeto e um carinho. Uma atração Você coloca física, uma base, um fundamento no relacionamento que é o próprio Senhor, que é o propósito do Senhor. Sim. E isso faz toda a diferença. Cara, eu e a Eda, a gente já tem, né, vai fazer 10 anos de casados e, para alguns casais pode ser muito pouco tempo, né? Para outros parece muito. Cara, a gente nunca teve crise no nosso casamento, nunca teve problemas no nosso casamento. Por quê? Porque nosso casamento não está relacionado ao relacionamento do Rômulo e da Edna. O nosso relacionamento está baseado em Cristo ser glorificado através do nosso relacionamento. Então, quando a gente pensa no nosso relacionamento e como a gente lida com o nosso relacionamento, nós estamos pensando, cara, Cristo precisa ser glorificado no nosso casamento, através do nosso casamento. E é morte, né? Porque tipo, a gente precisa morrer pro nosso eu, né? Eu preciso morrer pro meu eu, pras minhas... para aquilo que eu acho, né? O Rômulo é a mesma coisa. Ah, não rola treta? Rola. Claro que rola. A gente é dois seres humanos. Eu sou um cara tranquilo, né? Um homem idôneo. De família idônea. É, né? Bilíngue. Não botou um piercing. Nunca botei um piercing. Botei piercing até na nuca, gente. Nossa. Essa época da minha vida fica pra um outro podcast. Essa parte vão ter edições especiais com os pastores que a gente vai fazer. Não, vixe, não teve história. E depois do casamento, então, entra a nossa vida missionária, né? Sim. Meu Deus. Mas né? Isso é muito bom, né? Essa vida com Cristo, né? Não significa que você não vai ter dificuldades, né? Porque é utópico você construir na mente das pessoas de que o casamento, o relacionamento não tem percalços, né? Ou não tem diferenças. Porque imagina, eu vim de uma cultura e o Rômulo veio de outro ambiente da família deles, né? Eu e o Rômulo, a gente sempre gosta de pensar de que a nossa casa é como se fosse uma mini nação, um mini país, sabe? E que ali é construído cultura. Nós produzimos cultura. Então, a nossa casa, ela tem uma cultura de acordar a determinado horário, de comer tal coisa, de ver tal coisa, de não sabe? Comer nem beber tal coisa. Exatamente, de não comer e também não beber determinadas coisas, entendeu? Isso, os princípios que nós colocamos ali, nós formamos cultura, né?
e que é passada, por exemplo, pelos nossos filhos. Então, daí tu pensa, 2 pessoas, né? Rômulo melancólico, é uma colérica, entendeu? Quase que 100%. Né? Imagina, tem muitas diferenças, mas o que nos une, o que nos liga é isso que ele tá falando, é Cristo, sabe? É buscar render glória a Cristo, né? Então, se um casal entra num relacionamento entendendo o propósito superior do casamento, além do afeto, do toque que tem, do amor e da relação e da cumplicidade, meu Deus, tem tantas coisas. Casar é muito bom, gente. Casar é muito bom, principalmente se você casa com a pessoa certa, entendeu? Tipo, não existe alma gêmea. Sabe que tem muita gente que usa aquela expressão, né? Tô encalhado, tô encalhada. Tipo, quando a pessoa não tá com ninguém, né? Uhum. Só que essa expressão é ao contrário. Casar com a pessoa errada, se tu casou com a pessoa errada, aí que você tá encalhado, porque não tem mais o que fazer. Aí ela vai se tornar aí você tá encalhado mesmo, porque, tipo assim, você não vai se mover. Encalhado é um barco que tá paralisado. Cara, a gente conhece algumas pessoas que, tipo assim, casou no impulso, né, da emoção e da paixão, e agora percebeu, essa pessoa não era tudo que eu esperava, assim, né? E agora eu tô casado, cara, eu tô preso a um relacionamento. E agora aquilo se torna o que é certo, né? Vamos dizer assim. Né? Tipo, pessoas que tinham um chamado, hoje escolheram abafar no seu coração o chamado de Deus, porque o cônjuge não tem chamado. Então, meu cônjuge não tem chamado. Então, o que tem que preservar? O chamado ou a aliança? É a aliança. Agora é o casamento que tem que ser preservado, porque esse agora vai ser o foco. Você não tem como abandonar agora essa pessoa e viver o teu chamado, né? Então, por isso que a gente fala isso e sim. Agora vai compreender qual é o chamado do casamento ali junto. Né? Cara, se Deus tivesse me falado coisas totalmente diferentes da Edna, naquela conversa no McDonald's, dizer, legal, tudo, né? Agora a gente perdoamos, e eu sair, né? Eu ia sair, ela ia sair e pronto, né? Ainda bem que Jesus não fez isso na minha vida, meu Deus. Porque tu é muito apaixonado por mim, né? Eu sou. Sou mesmo. Eu também, tá? Te amo. Mas é isso, né? É um pouco, né? A gente resumiu também, né? Pra não fazer... É a primeira parte, senão, né? É a primeira parte. Vão ter outros episódios. Parte 1 de 10. Tem uma listinha. Sim. 15 episódios, né? Isso mesmo. É isso, Amém. gente. Obrigado aí por, chamar a gente aí. Obrigada pra a participar vocês desse por projeto. participarem. Pelo privilégio, né? A gente queria abençoar vocês, né? Abençoar vocês para essa nova etapa na vida de vocês. Obrigada. E eu tô com muita expectativa, né? Quando a Edna falou para mim que vocês queriam fazer esse projeto, eu fiquei, cara, isso vai ser top, cara. Por quê? Porque não tem nada para adolescente nesse sentido. É difícil E as experiências, né? Poxa, né? Vocês podem chamar muitos adolescentes para falar das suas experiências com Deus, né? E isso edifica. A coisa que mais edifica a outra pessoa é o testemunho. Então eu creio que isso vai ser pontual para essa geração, né? E esse jargão, né? Tipo, um podcast de adolescente, feito por adolescentes para adolescente. Essa é a pegada, porque a gente sempre compreendeu dessa forma. Quando a gente pode até ministrar o coração de vocês, a gente ministra, a gente sabe que a gente tem o coração de vocês, mas quando um adolescente olha para outro adolescente, vê o testemunho ali, é como se algo fosse mais próximo, é mais perto da realidade dele, porque ele pode olhar para o pastor e dizer, nossa, eu quero ser igual ao pastor, né? Eu quero ser parecido com ele, porque olha só o que Jesus fez na vida dele e tal. Mas aí ele olha para um adolescente que tem a idade dele, que vive os mesmos conflitos dele. Ele fala, nossa, aquele cara tá conseguindo, aquela menina tá conseguindo se guardar, ela tá conseguindo amar o Senhor, olha só o comportamento dela, os princípios dela, enfim. Ele olha, ela vê, eu posso fazer a mesma coisa. Se ela pode, tem a mesma idade que eu, a mesma realidade de conflito, eu posso fazer também, né? Então, essa é a pegada, né? Essa é a pegada. É isso, gente. É isso? Muito obrigada. A gente também tá com muita expectativa pra isso. E é que nem vocês falaram. Conhecer, os convidados que a gente vai trazer. A gente conversando entre a gente, com os nossos amigos, né? Tem muita empolgação pro que vai vir. Porque a gente conhecendo as pessoas, a gente sabe
se identifica com o que as pessoas passaram, né? E do testemunho de vocês a gente já conseguiu tirar palavras e conhecimento e é muito lindo isso. E a gente já tem, tipo assim, a gente já fala, cara, quando a gente chamar tal pessoa... Falar tal e coisa. conhecer, e saber como é que é. Faz uma planilha do Excel. Então, muito obrigada por darem essa oportunidade pra gente, eu falando pelo Pauli, né? Porque nunca que eu me imaginei entrevistando pessoas num podcast. Então, muito obrigada por isso, por dar essa oportunidade pra gente de detalhe, estar tá? aqui. Detalhe, eu dei escolinha de Yashara Kids pra Sara. A Sara, nossa, o Gui, não. Os dois, né? Os dois desde Toquinho. Eu acho que a Sara devia ter. Eu lembro que naquela época o Gui tinha quebrado o braço. Por aí. Nossa, por aí, era entre... Tinha quantos anos naquela época? Cara, 8 anos, 5 anos. Eu tinha 8. Tinha uns 8 anos Então de eu idade, tinha né? 6. O Gui todo marrento. Gui é mais velho que eu. A Sara, eu lembro que a Sara no Yashara Kids, na turminha de Yashara Kids, né? Ela era aquela aluna que ela tem muito interessante. Eu sei. Pergunta pra mim que eu sei. É uma das mais aplicadas, né? Por isso que ela tá, né? O senhor tá Boa, levando né? onde ela tá, Amém. né? Muito obrigada. É isso, gente. Gente, estamos aqui. Bota aqui pra gente ideias do que falar com os nossos pastores, o que vocês querem saber. Muito obrigada por terem assistido, se você está com a gente aqui até agora. Já convido vocês a nos seguirem aqui no Instagram, @mevantinsoficial, vai estar aparecendo aqui na tela. O nosso pastor também tá com o projeto Escatocast, Isso, né? Tem Instagram e canal Tem no YouTube. Instagram, canal no YouTube. Tá aí, incrível, galera. eu tô... E tem a linguagem, é pra jovem, adolescente, pessoas simples. Com certeza. Tem muita teologia, mas de uma linguagem muito simples pro entendimento, né? Então, segue lá, galera, por favor. Ajuda É nós aí. muito interessante. Isso aqui não é propaganda, Podia trazer não. os É Catocast um interessante. dia aqui. Não sei se vocês, Olha, né? quem sabe? Tento mensagem, comunicação com o cara desse Catocast, mas nunca falei com ele. Poxa, Parece dono de vou falar com ele, eu conheço Tem que ele. falar com ele pra convidar, caraca, como é que é? Como é que é? Crossover. Scatocast como é que é o nome Pleitinhos. daquele? Um collab. Um Uma collab, collab isso, entre vai ficar da Scatocast e hora, hein? Pleitinhos. Aham, Sobre- vamos lá. Caraca. Apocalipse. Apocalipse. Fim dos tempos. tempos. E aí? Eu ouvi que essa Vamos desse pro cara, céu? Fim dos Pra Tempos onde aí. a gente vai? Eita. Vamos olhar no céu? Não vamos? Né? Vamos concluir aqui, né? Segue o Scatocast, você vai saber Segue mais. o Scatocast. Segue o Pleitinhos também. Nos Segue. siga aqui, ative o sininho, deixa o like Segue no o vídeo. like, Muito Levantins legal isso. aumenta, O Mevantins no Oficial no Instagram. Já deixa um comentário, alguma sugestão de alguma pessoa que vocês queiram convidar, algum assunto. Aí agora é contigo. Quinta-feira é o PG de transição para os maiores de 15 anos, às 8 horas. E nas terças-feiras os PGs normal, de adolescentes. Não. Às 8, né? Os PGs são às 8 horas. E o nosso culto é às 7h30. Então, nos vemos no próximo vídeo. Nós teremos vídeos toda quinta-feira. Não sei se isso já foi anunciado no... Não foi anunciado ainda. Vai ser anunciado agora. Vai ser... Toda quinta-feira teremos vídeo aqui no canal. Caso vocês queiram assistir, já deixa marcado no reloginho de vocês. Na agenda. Na agenda. Na agenda. Gente, é isso. Um beijo. Valeu.